Já pensou em ser um apoiador oficial do BugriCast? Para estender nossa relação e fazer o BugriCast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugricast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o BugriCast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, hein? Hoje é quinta-feira, 9 de julho de 2026, e se você está no estado de São Paulo, provavelmente vai curtir um feriadinho hoje, hein? Lógico, vai depender muito da sua atividade profissional, mas hoje é feriado, 9 de julho, Revolução Constitucionalista de 32, praticamente há 94 anos dessa data, né, da guerra, digamos assim, contra Getúlio Vargas nos anos 30. Não sou especialista de história aqui, mas se você, dependendo do seu trabalho, talvez até você tenha uma emendinha de feriado amanhã, sexta-feira também. Agora, se você está em qualquer outra parte do mundo ou em outros estados no Brasil, hoje é um dia normal para você. Então, bom trabalho nesta quinta-feira. Aliás, deixa aí nos comentários, hein? Você está em São Paulo e está curtindo o feriado? Ou você está em qualquer outro lugar do Brasil e do mundo e não está curtindo o feriado? Conta pra gente aí para saber de onde você está acompanhando o Bom Dia Guarani de hoje. Bom, o tema de hoje é uma palavra só: spoilers. Eu, quando era adolescente, já faz algum tempo, eu não tinha o hábito de usar essa palavra. Quando talvez eu comecei a fase adulta, também não usava muito essa palavra, não. Mas ela se tornou rotineira, costumeira, habitual nos últimos anos, principalmente associando a antecipações, né? Contar antes da hora. Vou te dar um spoiler. Vou te contar antes de você ver. Para quem acompanha filmes, séries, novelas, ter um spoiler é muito ruim, porque estraga qualquer surpresa, né? Mas enfim. O tema tem a ver, o spoiler tem a ver com essa reta final do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. Faltam 6 jogos, né? Então, lembrando, o Guarani vai a Belém no final de semana para enfrentar o Paysandu. Depois recebe a Inter de Limeira, sai com o Anápolis, recebe o Ipiranga, sai com o Botafogo da Paraíba e recebe o Brusque na última rodada, dia 30 de agosto. Aliás, existe uma chance de eu estar neste jogo. Eu devo estar no Brasil no final de agosto. Mas, e o que o spoiler tem a ver com isso, né? Porque nesses 6 times aí que o Guarani vai enfrentar, eu acho que são muito pequenas as possibilidades de o Guarani não cruzar com pelo menos um deles na segunda fase. Hoje, se a gente for ver, o Brusque é o primeiro, a Inter de Limeira está em terceiro lugar, o Paysandu é o quinto e o Botafogo da Paraíba é o sétimo. Então, dos 4 jogos que o Guarani tem pela frente, dos 6 jogos que o Guarani tem pela frente, 4 são com adversários que hoje estão no G8. Então, gente, a menos que aconteça uma combinação inesperada de resultado, a menos que coincidências aconteçam, o Guarani vai enfrentar pelo menos um desses times na próxima fase. E aí que entra o spoiler, né? Aí que entra o termo, porque vai dar para aprender um pouquinho como esses adversários jogam, né? O Paysandu vem numa fase ruim, vem aí com jogos sem vencer, 2 derrotas seguidas em casa. A Inter de Limeira vem animadinha, tem aí fazendo uma boa campanha fora de casa, principalmente, que é onde vai ser o jogo contra o Guarani. O Botafogo da Paraíba vem remando lá de baixo, chegou a estar perto da zona de rebaixamento, agora está entre os 8. E o Brusque fazendo uma campanha muito sólida, sempre brigando ali nas 2 ou 3 primeiras posições. Então vai dar para aprender, né? Vai dar para aprender muito como esses times jogam. E aí na segunda fase não tem choro nem vela, né? Tem que pontuar em casa, pontuar fora e terminar entre os 2 primeiros
do grupo. Aí você pode pensar, pô, mas o Guarani nem classificou, você já tá fazendo conta de segunda fase. Eu acho que o Guarani não vai ficar fora da segunda fase. Tem 23 pontos hoje, para classificar deve precisar de mais uns 5 ou 6. E não é possível que não vai fazer 5 ou 6 pontos nos próximos 18 disponíveis. Se não classificar, aí pode passar a corrente, fechar tudo e ir embora, porque seria uma incompetência muito grande. Então, além, né, destes jogos serem importantes para uma classificação final, para saber onde, que posição o Guarani vai terminar essa, essa primeira fase, vai ser importante também para ver como esses adversários jogam. Eu acho que a gente lembra do Brusque do ano passado, era do nosso grupo. A Inter de Limeira é um time vizinho aí, dá para ter bastante informação. O Paysandu, Júnior Rocha de técnico, né, foi técnico do Guarani na desesperadora campanha de 2024. E o Botafogo da Paraíba, que tem o Marcelo Fernandes, o presuntinho, que treinou o nosso Guarani no ano passado. Então, em termos de comando técnico, talvez a gente conheça. A Inter também tem o Matheus Costa, né? Então a gente conhece um pouco desses caras, mas tem jogadores que a gente conhece também, né? Praticamente em todos esses clubes tem ex-jogadores do Guarani. Então, conhecer o jeito de jogar, conhecer o estilo, conhecer as variações táticas, as peças, vai ser muito importante para essa reta final. Então, aproveitemos os spoilers que nós vamos ter nas próximas rodadas para se adaptar bem e conseguir medir força contra algum ou alguns desses times na segunda fase, que é quando a coisa vale. O Guarani segue em preparação para enfrentar o Paysandu. Parece aí que o Jonathan Costa está voltando aos treinos, o que é uma boa notícia. Parece que o Guilherme Parede está indo embora para o América Mineiro numa troca com o Everton Brito. Acho que a contratação do Everton Brito ela é positiva no sentido de velocidade, um jogador franzino, se eu não me engano ele é canhoto, posso estar enganado, e aí o time começa a aliviar um pouquinho o peso não só da folha, mas da quantidade de jogadores, né? O Dentinho, o atacante, foi embora, o Guilherme Parede pode ter ido embora também, e aí saem dois, entra um, fica mais fácil administrar o elenco. Outras mexidas devem acontecer, vamos acompanhar nos próximos dias, mas acho que o mais importante é que, aparentemente, tirando o João Paulo, que é o caso mais preocupante ali no meio-campo, o Guarani pode ir para Belém enfrentar o Paysandu com sua força máxima. Kaique França, a lateral direita com Rian ou Inayan, a zaga Maurício Antônio, Jonathan Costa, lateral esquerda, acho que o Emerson volta. No meio de campo, William Farias, Carlos Eduardo, o Isaac e provavelmente o Cauã Jesus como meia. Eu não gosto do Cauã Jesus. O Guarani fez até um post especial para ele, né? Eu acho essas coisas tão sem cabimento. E na frente o Guilherme Cachoeira e o Maranhão. Então é isso, deixa aí nos comentários de onde você acompanha o Bom Dia Guarani hoje. Se estiver de feriado, aproveite. Se não estiver, bom dia, bom trabalho. Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. E eu não aguento mais perguntar onde está a SAF do Guarani.